Vamos lá então, Marcos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém. É um texto bastante conhecido, de 4 pessoas que carregam um paralítico e chegam numa casa em Cafarnaum, a qual Jesus estava ensinando. E ao chegar nessa casa, essas pessoas não conseguiram ter acesso a Jesus. Prontamente, eles pegam o paralítico, sobem ao telhado, abrem o telhado e descem o paralítico onde Jesus estava. E a partir daí, começa o movimento de Jesus. Deixa eu falar apenas uma coisa a respeito do movimento desses meninos, né? Porque a gente está vendo 4 homens carregar um paralítico, tá? E dentro de uma visão social, a gente percebe que esse paralítico não tem muito a oferecer a esses meninos. Mas a gente vê que esses meninos, eles estão dispostos a levar esse paralítico ao lugar onde possivelmente ele vai ter um encontro com Jesus, e ao ter um encontro com esse Cristo, esse paralítico vai voltar a ter uma vida normal. Eu quero falar um pouco, antes de entrar na questão de Cristo, eu quero falar um pouco de família. Porque nós, como seres humanos, que vivemos em grupos, a gente tem familiares, convivemos com eles. E quanta gente do nosso ciclo biológico às vezes, não tem nada a oferecer pra gente, não é? E olha só que interessante nesse texto. A gente tem uma cultura atual que aquilo que não serve para nós, a gente troca, a gente descarta, a gente põe de lado. É claro que quando eu trago essa fala a você, eu não quero que você lute até as suas últimas forças por pessoas que de repente não valorizam as pérolas que você tem jogado a essas pessoas. Mas nós precisamos ter um olhar bem analítico quando nós falamos de tratar com as pessoas. Porque o nosso coração, ele não pode ser um coração que só se relaciona ou se envolve com pessoas que têm algo a oferecer a nós. Nós recebemos o coração de Cristo. Você recebeu o coração de Cristo. Logo, é preciso ter a compreensão de que precisamos levar essas pessoas até esse ambiente que Jesus está. E eu fico pensando, olhando para a história desse paralítico juntamente com esses meninos, como é difícil. E eu sei que Jesus está falando com alguém nesse momento, que talvez está nesse ambiente de desistência. E essa palavra é muito específica, é muito rema, é muito profética para o dia de hoje. Olha, não é fácil a gente levar pessoas a Jesus. Não será uma batalha fácil, não será uma tarefa fácil levarmos pessoas até Jesus. Para nós conseguirmos romper essas multidões de obstáculos, é difícil. E para levar pessoas até Jesus, a gente precisa, às vezes, abrir caminhos. E como a gente abre esses caminhos? É através da graça que você recebeu. É aquilo que você recebeu de Jesus que vai ajudar a abrir caminhos para que essas pessoas cheguem, conheçam Jesus, percebam Jesus. E olha só que maravilha, quando esses meninos conseguem adentrar a presença de Jesus, o que tem efeito diante de Cristo não é a fé do paralítico, mas é a fé desses 4 homens.
Eles estão se movendo. Existe um outro fator dentro disso. Você precisa caminhar com pessoas que têm esse sincronismo com você. Pessoas que estão dispostas a subir com você. Pessoas que estão dispostas a carregar os seus paralíticos junto com você. Pessoas que estão dispostas a descer com você. Eu vejo uma sociedade implorando o sentimento de pessoas que não querem dar sentimentos a você. Perdão. Eu vejo pessoas na sociedade que estão lutando para estar em ambientes onde não são bem-vindas. Onde as pessoas não querem que elas estejam lá. Que fique para nós um aprendizado de que você deve estar caminhando com pessoas que estão, que têm o mesmo coração que você. Isso é muito importante. Agora vamos falar de Jesus. Jesus, ele poderia ter olhado para esse paralítico e ter dito assim simplesmente, olha, levanta, toma a tua cama e anda, ou fica de pé. Mas perceba que Jesus, antes de liberar sobre ele uma palavra de cura, Jesus libera uma palavra de perdão. E existia uma cultura no meio dos judeus que os paralíticos viviam naquela condição justamente por causa dos pecados que eles haviam praticado, ou quem sabe seus pais. Agora, o desejo do coração de todo mundo é que aquele paralítico ande, volte a andar. Mas Jesus, ele não começa dentro desse viés. Jesus primeiro ele oferece ao paralítico aquilo que o Senhor Jesus julga ser necessário. E por que Jesus está olhando para o perdão dos pecados desse homem? Porque de fato havia alguma coisa no interior desse homem que precisava ser curado, que ele precisava ser liberto para que o exterior dele voltasse a andar. Existem circunstâncias na nossa vida que a gente passa durante muito tempo dentro de sofrimentos porque a gente não ataca a raiz do sofrimento. Porque a gente fica atacando os sintomas de uma raiz. E aí você precisa entender uma coisa. Se você tem uma casa e essa casa está suja e tem lixo nessa casa e esse lixo atrai parasitas, não adianta você jogar pesticidas, inseticidas sobre o lixo para matar os parasitas. De fato, os parasitas irão morrer. Mas o que ocorre é que após esses parasitas morrerem, se você não remover o lixo daquele lugar, novos parasitas voltarão àquele lugar. A gente vive dentro de uma geração que está tão acostumado a querer as coisas de forma tão rápida e existem raízes que estão dentro da nossa alma, que estão dentro do das nossas crenças que precisam ser tocadas por Jesus, e porque essas raízes não são tocadas por Jesus, a gente não recebe cura plena, a gente não fica liberta de forma plena. Por quê? Perceba, por exemplo, Jacó, quando ele vai à casa de seu tio Labão, ele tem desejo de se casar. E o que Jacó quer? Jacó, ele quer Raquel, mas quando ele se casa, seu sogro Labão lhe dá Lia. E Lia não é estéril. Raquel é bonita, mas é estéril. Lia, ela não é tão bela quanto a Raquel, mas ela é fértil. E aí, entenda, Jacó, ele tem uma promessa. E qual a promessa? É de que a partir dele uma nação será construída. Logo, ele quer Raquel, que é estéril, mas ele precisa de Lia, que é fértil. Então Deus dá a ele primeiro aquilo que vai ativar as raízes da vida dele. E depois ele recebe aquilo que é o desejo. Perceba que às vezes você quer curar alguns sofrimentos, por exemplo, dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. E você quer reclamar para todo mundo que a vida não vai bem. Mas muitas vezes você não está disposta a mudar comportamentos.
a mudar atitudes. Muitas vezes você não está disposta a mudar crenças e coisas interiores dentro de você para que o seu exterior receba mudança. Perceba que o comportamento do paralítico ele é mudado após ele ter uma mudança de consciência. Pecados. Jesus toca na ferida. Sabe o que significa a palavra pecado? Errar o alvo. E eu vejo tanta gente dentro de casa errando o alvo, mas querendo que as coisas deem certos. Eles erram o alvo na vida dos filhos, mas querem ter filhos extraordinários. Eles erram o alvo na vida dos cônjuges, mas querem ter cônjuges extraordinários. Eles erram o alvo no trabalho e querem receber prosperidade, promoção, ganhar novos cargos. Eles erram o alvo na igreja, mas querem prosperar em seus ministérios. E aí a gente passa a vida inteira errando o alvo e quer que Jesus acerte o alvo da nossa vida por nós. A gente quer ter uma casa equilibrada, de filhos extraordinários. A gente quer que os nossos cônjuges falem a verdade para nós, mas nós estamos o tempo todo mentindo. Nós queremos receber amor e paz dos outros, mas nós vivemos em guerra. Sabe o que é isso? São raízes. Você quer ter uma vida próspera, mas engana as pessoas. Deturpa a lei, recebe e paga propina. Raiz. A gente precisa entender isso. Porque às vezes você quer mexer no exterior, mas quando nós entramos nesse ambiente de graça, de fé, de Cristo, a gente precisa primeiro corrigir as estruturas. Era muito simples Jesus chegar para o paralítico e falar, levanta e anda, mas Jesus talvez em seu olhar, de quem conhece todas as coisas, ele falou, não, antes dele voltar a andar, eu preciso corrigir o caráter dele. Às vezes existem pessoas que recebem grandes milagres de Deus, como Saul, que recebeu um trono. Mas Saul recebeu um trono, mas tinha um caráter totalmente desequilibrado, desestruturado. E logo, aquilo que era para ser bênção de Deus na vida dele, se tornou a sua própria destruição. E o que falar de Acabe, que tinha uma raiz pecaminosa em Jezabel, de maneira que via milagres, presenciava grandiosidades divinas, mas porque estava sendo nutrido por Jezabel, estava sempre voltando ao mesmo eixo de pecaminosidade e não prosperava. Eu e minha esposa trabalhamos com aconselhamento e às vezes as pessoas vêm e abrem seus corações para nós e a gente diz assim, olha, o problema não é esse, o problema não está aí, isso é apenas um sintoma de algo que você está vivendo, fazendo, praticando. Para que isso aqui mude, primeiro você precisa corrigir lá atrás. Percebe que às vezes a gente gera expectativas no ambiente, mas nós ficamos com aquela mesma vidinha medíocre, errada. A gente quer que Deus nos alavanque, nos arranque do lugar que nós estamos, mas nós não estamos dispostos e dispostas a pagar preços, a tirar da nossa vida coisas que precisam ser tiradas. Nós não damos uma resposta. Hoje eu conversava com uma pessoa e dizia, olha, quando nós somos confrontados pela palavra, nós não temos que dar desculpas, nós temos que dar respostas. E a gente está vivendo dentro dessa geração. Deus fala, olha, eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar a tua casa, mas você precisa andar na verdade, você precisa abrir mão desses pecados, você precisa mudar a tua maneira de falar, a tua maneira de agir. Aí Deus começa a falar e daqui a pouco você olha para tudo aquilo que precisa acontecer e vai, não, é muita coisa, eu não consigo. Mas você quer viver a mudança. A mudança que você quer viver no teu ambiente, ela precisa começar dentro de você.
Arranque as raízes de amargura. Você quer ver uma raiz terrível que toca a nossa vida e a gente não consegue perceber isso? É a raiz chamada murmuração. E essa raiz murmuração se ramifica da ingratidão. A gente às vezes está murmurando, está sendo ingrato com Deus, ingrato até mesmo com as pessoas. Levantamos às vezes cansado, sabe? Não querendo viver daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não estou falando de desânimo. Estou falando de gente que murmura, que lança praga sobre aquilo que Deus deu, amaldiçoa com palavras aquilo que Deus colocou na tua mão. Você sabia que a murmuração é só da cáustica? Nada que você semear, se você tiver uma vida de murmuração e de ingratidão, vai produzir, porque murmuração e ingratidão é só da cáustica que você joga em cima das sementes da tua vida. Aí o crente vem lá, semeia, mas depois ele vai lá e joga algo que mata sobre a própria semente. Você quer ver as coisas produzirem à tua volta? Agradece que cresce. Dá graça que prospera. É assim. Arranque as raízes de amargura da tua vida. Às vezes você não faz nada disso que eu falei. Você anda em verdade, você frequenta a igreja, você é um bom pai, uma boa mãe. Só que está todo amargurado. Sente ódio das pessoas. Sente ódio desse, sente ódio daquele. Guarda um monte de mágoas dentro de você. Como é que você acha que Deus vai... Como é que você pode produzir um fruto bom se a raiz do teu coração é amarga? Como que você vai produzir um fruto doce? Para a gente sair desse ambiente de sofrimento, muitas vezes, a gente precisa mexer nas nossas estruturas, mexer nas nossas crenças antigas. É isso que Deus quer. Jesus olhou para aquele paralítico, você está sem andar, né? Mas antes de eu dar a você uma cura exterior, eu vou te curar por dentro. Jesus olhou para ele por dentro e restaurou ele por dentro. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós queremos te agradecer, te engrandecer, te bendizer. Quero apresentar cada vida que aqui está, cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça permaneça sobre a nossa vida, que o teu amor e o teu favor. Senhor, esses que estão me ouvindo agora, que irão me ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, se carregam consigo, ó Deus, raízes, ó Pai, que estão afetando a vida, Senhor, dessas pessoas. Nós queremos pedir que o teu Espírito abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, ó Pai, e nos dê, ó Pai, direcionamento, e nos dê, Pai, coração no Espírito, Senhor, e nos fortaleça, Senhor, e mude, Senhor, essa estrutura interna dentro de nós, porque nós queremos romper, nós queremos prosperar, nós queremos, Senhor, ter paz dentro da nossa casa, nós queremos ter uma família feliz, nós queremos, ó Deus, crescer em graça e em conhecimento. Eu abençoo agora a cada vida que ouve essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, e que ela possa ter a percepção, ó Deus, das raízes do sofrimento dela, às vezes a falta de perdão, a incredulidade, a murmuração, Senhor, a ingratidão, são raízes, ó Deus, que impedem o nosso prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ser tocados e tocadas nesse dia, para a glória do Teu nome. Amém. Essa palavra falou com você? Tocou seu coração? Fez sentido para você? Compartilha ela aí com alguém. Amém? Dependente da plataforma que você está me ouvindo, compartilha ela. Amanhã estamos aqui, mais uma vez, falando um pouquinho mais de Jesus. Beijo no coração de todos vocês e até amanhã. Fica na paz do Senhor Jesus.